Olá, eu sou residente da pediatria da UEA, primeiro ano, Ismael Ortiz. Estou baixo a supervisão da professora Adriana Taveira, referência na gastropediatria e professora de nossa prestigiosa instituição. Hoje a gente vai apresentar um tema muito interessante, constipação crônica funcional, abordagem na pediatria. Então, este é um tema muito frequente nos consultórios de família, nos consultórios da pediatria, e eu estou aqui para apresentar a vocês algo sobre este conteúdo muito valioso. Então, que coisa é a constipação crônica funcional? A constipação crônica funcional é um conjunto de sinais e sintomas que apresenta a criança, no qual acontece, tem uma dificuldade, como tal, em a evacuação com retenção de fezes, e as fezes podem ter características volumosas, ressecadas. Existe uma dificuldade para expelir este tipo de fezes. Vou explicar aqui. Por favor, seca a câmera aqui. Aqui a gente, em este lado aqui, a gente tem a união praticamente do intestino delgado com o intestino grosso. Aqui, a válvula ileocecal. Aquí comienza el colon ascendente, que sube por aquí, ven para el colon transverso, colon descendente, sigmoide y recto. Aquí vocês ven la presencia do bolo fecal ahí, impactado, ressecado. Ese tipo de manifestação na criança causa dor, desconforto, e por isso é que a gente hoje vai falar um pouco sobre este tema e as medidas que devemos tomar para evitar ou para tentar garantir, uma melhor qualidade de vida em essa criança e que ela consiga evacuar sem repercussões, sem complicações futuras. Então, aqui é uma lâmina, a criança como fica desconfortável, a constipação aí. Esta constipação crônica tem um comportamento subsequente à retenção fecal, manifestando-se após uma experiência dolorosa ou desagradável durante a evacuação. A epidemiologia, o diagnóstico responsável por 95% dos casos, ou seja, em 95% dos casos, acontece na infância, es decir, nos primeiros meses de vida, com uma prevalência estimada no mundo entre 9,5% e de 17 a 40% dos pacientes comienzan en el primer año de vida, este tipo de diagnóstico. En Brasil existe una prevalencia estimada entre 17 y 38,4% en escolares, con frecuencia de hasta un 5% en las consultas pediátricas. Então, o hábito intestinal normal na criança é muito variável. Esse número de evacuações tende a reduzir com a idade. Por exemplo, ocorrendo 4 vezes ao dia em um lactente, a gente sabe que a criança nasce desde o pensamento do coto umbilical até o momento de o dia 27, 11 horas e 59 minutos, ainda é neonato. Depois ele passa a ser recém-nascido até os 2 anos mais ou menos, e depois é aquele lactente, como tal. Então, aquele lactente, ele tem que ter uma evacuação mais ou menos de 4 vezes ao dia.
duas vezes por dia em criança de 2 anos de idade e depois se normaliza. São as frequências evacuatórias. Quando a criança quer um pouco mais de idade, 3, 4 anos, ele começa a fazer uma sola vez por dia, que deve ser a quantidade de vezes que a criança tem que ir ao banheiro durante o dia. Então, na fisiopatologia da manifestação como tal da constipação crônica funcional, existem fezes endurecidas, dor ao evacuar, retenção voluntária, fatores comportamentais e emocionais, mudança de rotina como tal. Depois vamos explicar um pouco mais. A fisiopatologia é multifactorial, frecuentemente resultando en un ciclo vicioso. Disculpen, as fezes dolorosas causan retención voluntaria por miedo o dor. El diagnóstico es clínico, con base en la anamnesis, el examen físico como tal, con base en la historia clínica, y se hace por los criterios de Roma. ¿Cómo se comporta uma criança com constipação crônica funcional? Bom, o corpo vai ficar rígido, palidez facial, por el esforço que ela está fazendo para evacuar aquelas fezes duras, retidas aí na parte do colo. Ela cruza as pernas, pula de cima para embaixo, se movimenta muitas vezes corre para um canto da casa, apresenta movimentos estereotipados. São manifestações que podem acontecer na criança com constipação. Então, é importante aqui este quadro, são os critérios de Roma para a constipação crônica funcional. Em este quadro aqui, a gente tem que decorar sobretudo o quadro todo, mas é importante que vocês tenham uma ideia do primeiro quadro da parte de cima, porque aí vai dar uma melhor, você pode fazer uma melhor avaliação, um melhor diagnóstico e conseguir conhecer se a criança realmente está apresentando sinais e sintomas de constipação. Então, por exemplo, duas evacuações, duas ou menos evacuações em uma semana, retenção excessiva de fezes, história de dificuldade e dor nas evacuações, fezes com grande calibre, massa fecal, E outra coisa interessante, crianças com controle esfinteriano têm critérios adicionais, por lo menos um episódio de incontinência fecal por semana, e também vai ter fezes volumosas que podem obstruir o vaso sanitário. Essa parte aí é uma parte que você tem que conhecer, tem que decorar, tem que saber que é muito importante. Então, na anamnesis, que a gente vai procurar quando tem uma criança em nosso consultório com constipação crônica funcional? Bom, a gente vai fazer aquela anamnese total, quando começou, como, a frequência, quantas vezes ele vai ao banheiro, vai uma sola vez durante o dia, vai várias vezes durante o dia, quantas vezes vai por semana, consistência, que característica tem aquelas fezes, se as fezes são moles, são duras, são em forma de bolinha, forma e tamanho, importante também saber que tipo de forma tem essas fezes, se são em forma de bolinha, se é um bolo fecal grande. Outra coisa que a gente tem que conhecer é a dor. Doe muito quando aparece, se aparece após ingesta de alimentos ou não. E sintomas gerais e determinadas mudanças também. A gente faz também análise sobre a dieta, que tipo de comida ele tem que comer, ou ele está comendo em aquele momento, desculpem. El aleitamiento y el desmame, desfralde que no puede ser precoce, y debe tener su técnica, la actividad física. La gente hace una análisis detallada de todo esto.
Aquí la escala de Bristol, esta escala de Bristol es una escala para la clasificación de las feces. Y aquí la gente tiene, por ejemplo, en el tipo 1 son grumos duros y separados. En el tipo 2 tiene formato de salchicha, pero por ahí es grumosa. En el tipo 3 es similar a una salchicha con ralladura. En el tipo 4 toma aspecto de cobra lisa. En el tipo 5 son manchas macías en la borda. Y en el tipo 6 pesas disformes en la borda. Tipo 7 acuosa de material sólido. Esta clasificación puede ayudar a la gente a saber cómo está la cualidad y la consistencia de las feces, la forma. Y es una clasificación que você pode ter no seu consultório da pediatria, no seu consultório de clínico geral, pode imprimir e dar para os pais para que eles descrevam as feces quando eles voltem em consulta. É um recurso clínico da anamnese muito bom e que toda pessoa tem que conhecer, tanto profissional da saúde como pessoa da família também pode conhecer. Aqui o exame físico eu coloquei a palpação do abdômen. Com certeza que a gente tem que fazer somatoscopia, exame clínico geral, por aparelho. Uma criança que tem este tipo de manifestação para a gente tentar encontrar algum outro tipo de sinais e sintomas. Mas eu coloquei a palpação do abdômen porque é muito frequente que o paciente, a criança, chegue com este tipo de queixa no seu consultório e não se faça a palpação correta do abdômen, somente se prescreva um laxante e se mande para casa. Então, não devemos nunca fazer isto. A gente sempre tem que abogar por a anamnese, o exame físico, aplicar um método clínico. Então, como se faz o exame físico do abdômen, que é o que eu vou focar depois que você fez a anamnese detalhada já? Você deita a criança na maca sempre com o auxílio de sua enfermeira. Você cubre a criança sempre protegendo as partes íntimas. Deixa o abdômen descoberto. Você vai estar como médico examinador do lado direito. Vai proceder a fazer a ausculta em todos os flancos do abdômen e em todos os quadrantes do abdômen, segundo a Escola Francesa de Medicina, que divide o abdômen em 6 quadrantes, digo em 9 quadrantes, desculpem, e depois que você faça a ausculta, para não alterar os ruídos hidroaéreos, você vai prosseguir a fazer a palpação, e posteriormente da palpação você vai perguntar à criança se ela tem dor em alguma região do abdômen. Se ela fala que tem alguma dor em alguma região, você começa pela região contrária e vai palpando o abdômen suavemente até chegar à região da fossa ilíaca esquerda. Aí, quando você palpa cada quadrante, deve ser bem criterioso, pode haver presença de algum tipo de manifestação, deve descrever em el exame físico. Não vou entrar em esses detalhes agora. Quando chegou à fossa ilíaca esquerda, flanco esquerdo, aí você já vai saber se há algum tipo de fecaloma, presença de alguma alteração. Você pode palpar, lá descreve também. E demais está a falar que o primeiro que se faz é a somatoscopia, ver se há algum tipo de escoriação, aumento de volume no abdômen, hernia umbilical, isso está demais. Mas, focando na aula de hoje, que é constipação, a gente pode encontrar um fecaloma nessa região aí. E interessante que, quando existe um fecaloma, muitos pais procedem a tentar desimpactar esse bolo fecal, eles não está descrito. Você, como pai, pode dar um laxante prescrito por um médico, colocar algum tipo de... dar água, dar o seu laxante. Tempos atrás se utilizava muito supositório, enfim. Agora, se tem um fecaloma, eu recomendo que você tem que ir com a criança para pronto atendimento, para ser tratado por um médico, por um especialista.
no tente introducir nada por ahí, por el recto, que puede causar una perforación. No faça você la desimpactação do bolo fecal, que não é preparado para aquilo, tá? Não é treinado para aquilo. Tem que ir com um profissional treinado da saúde. Então, alguns dos sinais de alarme mais importantes que a gente tem que conhecer é atraso na eliminação do mecônio, em caso da criança, por 48 horas após o nascimento. Aqui, cuidado na criança, no RN, a gente pode falar que quando acontecem estas coisas, pensar em algum tipo de obstrução iliomeconial, qualquer coisa. Início dos sintomas no primeiro mês de vida. Vômitos biliosos, cuidado com os vômitos biliosos acompanhados de constipação. Aqui pode haver uma atresia duodenal, uma rotação de asas intestinais, síndrome de rotação, qualquer tipo de obstrução, porque os vômitos biliosos, vômitos não biliosos, lembrem, primeiro a pensar estenose hipertrófica do pyloro. Aqui há crescimento, desenvolvimento prejudicado, com baixo peso, baixo ganho ponto estatural, também cuidado. Sinais neurológicos, alterações, por exemplo, na coluna lumbar, como uma espina bífida, podem causar também impactação de fezes, e a sangue nas fezes, que são características, por exemplo, de la fisura anal, que pues, se pode acompanhar também de la constipação. Aqui outro grupo diagnóstico diferenciais, como la pseudoconstipação intestinal, disqueícia do lactente, constipação neurogênica, constipação intestinal secundária a doenças endocrinometabólicas, constipação intestinal por alergia à proteína do leite de vaca, tá? E a doença celíaca, que é a rainha da gastroenterologia, das doenças. Então, aqui eu coloco alguns dos diagnósticos diferenciais. Aqui a gente vê um quadro bem interessante, agudo, como tal. Já falei sobre isso nas primeiras 48 horas. Também a gente pensar na chamada doença de Hirschsprung, que causa constipação na criança, obstrução intestinal, dor, chamado megacolon aganglionico ou a ganglionosis congênita. Aí o plexo, há uma ausência do plexo de Auerbach e o plexo de Meissner, que são os plexos mientéricos, que garantizam a motilidade aí do bolo fecal como tal. Então, quando acontece, isso causa determinada constipação e impactação aí. E está também a distensão abdominal, em lactentes pode haver ilho paralítico, outras causas como fibrose cística podem causar também este tipo de constipação. Aqui temos também a enterocolite, que causa febre, vômitos e diarreia. Temos sangramentos rectales também por fissura, alergia à proteína do leite de vaca, doenças inflamatórias intestinais. Estamos falando de doença de Crohn e rectocolite ulcerativa, que são doenças inflamatórias intestinais. En el caso de los crónicos, la gente ya tiene displasia neuronal, pseudoobstrucción, malformaciones anorrectais también, estenosis anal con malformaciones anorrectales congénitas en caso de las feces afiadas, incontinencia urinaria. Aquí interesante, pueden acontecer en las crianzas incontinencias urinarias, o infección del tracto urinario, repetición. ¿Por qué? Porque a criança ele fica fazendo força para, puxando para tentar defecar, com essa dificuldade, ao causa uma pressão intravesical, e isso pode dar infecção urinária também recorrente nas crianças. E também temos hipotiroidismo, e temos outras doenças que podem estar associadas com ganglioneuromas intestinais e todo esto.
Entonces, disculpen, los exámenes complementares, tienen radiografía de abdomen. Primero decir que el diagnóstico de constipación crónica es clínico. Você no precisa de ningún examen complementar para hacer un diagnóstico ni para tratar. Si aparecieran complicaciones más graves, você pode se auxiliar de este tipo de complementos, que son, por ejemplo, radiografía simple de abdomen. Puede también tentar investigar algún tipo de cualquier doença, como hipotiroidismo, doença celíaca, con todos los anticuerpos esos que la gente conoce. Puede hacer también una manometría no rectal, en caso de constipación crónica refractaria. Y puede también realizar un examen radiológico por enema opaco. Entonces, complicaciones físicas da constipação crônica funcional. A gente tem, como tal, a dor abdominal, que é recorrente cada vez que a criança esteja com dificuldade para evacuar, com essas fezes retidas aí, vai apresentar dor. Pode haver fissuras anais. Por quê? Porque em trânsito desse bolo fecal ressecado, ele pode traumatizar, pode lesionar la región do colon, que es muy vascularizada, se rompen vasos sanguíneos y acontece la fisura, o sangramento. Lembren que la fisura anal dá un sangramento con mucha dor, a diferencia da hemorroida, que el paciente puede tener pequeñas gotas de sangre y él no da tanta dor, da más incomodidad, puede haber prurido, da más dor, y en caso da fisura, ela sangra muito. Então, el fecaloma, que es una complicación por acúmulo de feces retidas, que acontece en la región do colon sigmoide, recto como tal, causa muito desconforto, dá dor abdominal, a criança não tem como evacuar, muitas vezes tem que fazer um clíster enema para desimpactar esse bolo fecal que está aí nessa região e tentar aliviar esse tipo de quadro. A incontinência fecal são aquelas crianças que têm o bolo fecal aí impactado, mas empiezan a salir restos de feces líquidas y es una situación bien desconfortable para la crianza, porque muchas veces con esas feces que salen afuera, ela não pode reter, então não pode fixar, não tem ter controle en el esfínter anal ahí, y escapan restos de feces líquidas, empapando, puede ser molhando a fralda, molhando a roupa dela. Es bien desagradable esa incontinencia, la crianza no tiene ese control, alteraciones del apetito. La crianza sabe que si come va a aparecer un bolo fecal, entonces la deja de comer, abandona el alimento, tenta solamente consumir cosas líquidas. Aquí algunas de las complicaciones bien interesantes. Estas imágenes fueron tiradas de Google, y ahí vemos una fisura anal con el llamado plicoma, que es una manifestación refractaria por ese tipo de doenças anorrectales, como acontece en las hemorroides y la fisura anal. De un lado aquí el fecaloma, una foto bien interesante, el acúmulo del bolo fecal ese impactado ahí. Y aquí echamos aquí embaixo una imagen de una sangre vermelha, bien intensa, de la llamada fisura anal. Existen otras complicaciones emocionales y sociales, por ejemplo, con impacto físico-social, esa dificultad de evacuar que tiene la crianza, que presenta ella, porém com medo, a dor, levar um comportamento de retenção voluntária. Ela não vai defecar porque sabe que vai doer e fica aí aguentando, retendo as fezes ela mesma. E a qualidade de vida é prejudicada, as crianças sofrem com constrangimento, baixa autoestima, isolamento social, bullying por parte dos colegas,
Bien triste esto, porque el bolo fecal está retido aí, se escapa, como falei anteriormente, aquelas fezes líquidas e então ele não tem controle, ele vai ficar praticamente com esse tipo de manifestação. El aconselhamento preventivo quanto a prácticas alimentares, aqui é interessante a dieta, tentar comer sobre todo frutas, evitar alimentos que são, por exemplo, constipantes, como derivado da leite, alimentos gordurosos, que podem causar constipação. Há que ter uma interpretação do funcionamento do intestino e do funcionamento intestinal normal e a detenção precoce de sintomas de constipação é interessante. Por quê? Porque a mãe se dá conta que a criança não está defecando como deveria e pode aliviar a qualidade de vida da criança, levando ele a um médico para ser ajudado, para ser diagnosticado, tratado corretamente. Como falei, uma queixa muito frequente nos consultórios da pediatria, consultórios da clínica geral. Aqui a dieta, como falei, há que fornecer uma quantidade adequada de fibras, estimular a ingestão de líquido é bem interessante porque melhora a qualidade do bolo fecal, el bolo se reabsorve muito líquido e isso ajuda a que o bolo fecal seja mais pastoso, menos ressecado. Então, reduzir também, como falei, alimentos constipantes, queijo, derivados da leite, por exemplo, dar frutas, é importante as frutas, e para os bebês, não fazer farinhas, não engrossar a leite, da mamadeira, não contribuir com esse tipo de constipação que pode trazer esse bebê ao pronto atendimento de pediatria. Então, nos hábitos de rotina, você tem que primeiro trabalhar a atividade física, estabelece uma rotina, aí vemos, a criança tem que se movimentar para poder melhorar a qualidade, ter horas de sono, a alimentação deve ser bem regrada, como falei anteriormente, a atividade física diariamente, pode ser caminhadas de 30 minutos, ou podem ser pedaladas em bicicleta, porque isso vai melhorar aquele peristaltismo intestinal, el tránsito intestinal, para que o bolo fecal seja movimentado, melhore a evacuação. Aqui é interessante o treinamento para fazer cocô no banheiro, para a defecação, para a evacuação da criança. Esta é uma imagem que saquei do IA, fiz no IA, não é uma imagem do Google, nem de ninguém. Então, o que acontece aqui, estratégia para o treinamento evacuatório, geralmente você vai fazer que a criança tenha um horário fixo e aquela rotina do horário, você vai colocar na posição correta. Como é a posição correta? A criança sentada no toilet e aí vem um pequeno escabeche que a criança vai sentar, não vai deixar os membros inferiores dela pendurados, não, ela vai ter que ir com apoios em esse escabeche e tentar treinar ela para que a força venga de los pés. Isso é uma posição correta. O ambiente tem que ser um ambiente positivo, tranquilo, não pode ter nenhum barulho, tem que ter certa intimidade, porta fechada do banheiro, um local adequado para que ele se consiga sentir à vontade e faça a evacuação da fezes da melhor forma possível. Aí eu volto a fazer ênfase no escabeche, é muito importante. Se você não coloca o escabeche, você não vai conseguir, não vai ter a qualidade na evacuação certa e termina que fica forçando muito aquela musculatura da região anorrectal, provocando determinados prolaxos, aumentando inclusive complicações futuras que possam acontecer.
Então, essa é a posição certa. Aqui vemos a atividade física que eles devem fazer, as crianças saudáveis devem se exercitar. Não somente as crianças que têm constipação crônica, sino todo tipo de criança deve se exercitar todo dia 30, 40 minutos como mínimo. É importante se movimentar. Já sabemos já os benefícios que tem a atividade física, o exercício físico para a nossa saúde. O tratamento. Então, existem diferentes opções. Os medicamentos de primeira escolha são os PEG. Existen diferentes formulações, dosagens no mercado. Uno trouxe para cá todo esse tipo de dosagem, porque a gente não pode fazer propaganda para a indústria farmacológica, não podemos fazer isso. Mas aqui deixam os medicamentos, as dosagens. O PEG é 3.350 e tem de 4.000, entre 24 horas, observar o efeito da consistência das fezes. É decir, depois que você dá o medicamento, às 24 horas já vê mudanças. É muito frequente em nossas consultas aqui na telesaúde, que quando se passa o PEG, às 24 horas já, a criança com as medidas dietéticas e o tratamento farmacológico, e a atividade física, ele melhora muito a qualidade. E a dosagem é de 1 a 1,5 kg dia por 3 dias, até que se perciba o segundo vazamento de fezes retidas. Em realidade, se deixa muito mais tempo. O tratamento com PEG vem em forma de sachês, e você consegue dar esses sachês, por exemplo, o Moving Lax, el Pergilax que se dan, existen sachês com açúcar e sem açúcar. A gente tem que saber como tratar as crianças com este tipo de condição. Então, existem diferentes opções de tratamento farmacológico, por exemplo, o enema com solução salina, de 5 a 10 ml por quilogramo noite em menores de 1 ano, e de 6 miligramos por quilogramo maiores de 1 ano. Temos enema com fosfato de sódio também, 2,5, lactulose, óleo mineral, leite, magnésio, laxantes. É considerado como tratamento adicional e isso é de segunda linha. Os primeiros são os PEG, primeira linha é PEG. Tratamento medicamentoso e manutenção é recomendado por ao menos 2 meses. A criança tem que ser tratada por lo menos por 60 dias, ante a redução gradual da dosagem, e a gente tem que ir reduzindo à medida que ela vai melhorando. Aqui eu deixo um fluxograma bem interessante. Por exemplo, constipação tem sinais e sintomas de alarme. Se não tem, bom, então a gente vai aplicar os critérios esses de Roma 4, e aí a gente vai atentar o vazamento do cólon, se não há impactação fecal, então a gente aqui dá o laxante, porque se a paciente está com fecaloma, como falei anteriormente, o mais propício é levar ele ao pronto atendimento. E aqui a gente tem a educação da criança, que já falamos, que aí entra a tríade de dieta, atividade física e treinamento evacuatório, como falei anteriormente. El laxante osmótico, que es el PEGI, la ingesta adecuada de fibras alimentares, actividad física y entrenamiento en un toilete. Eso es el pilar básico de nuestro tratamiento en la constipación. Y aquí las consideraciones finales. Aquí yo quiero hacer un tipo de pausa, que esto es una queixa, como falei anteriormente, muito frequente em nosso consultório e causa determinado desconforto, não somente na criança, sino na preocupação da família. Então, é muito importante que quando essas coisas acontecem, seja treinada não somente a criança, sino primeiro os pais, a mãe, o pai,
e tentar passar uma melhor educação para conseguir que essa criança consiga evacuar de uma forma correta. E tentar tranquilizar, é uma doença que tem acompanhamento médico, tem medicamentos para auxiliar, e é essencial para todo médico tentar diagnosticar se essa constipação é crônica funcional ou é uma constipação ocasionada por qualquer outro tipo de doença, doenças sobre todo secundárias, como falei, existem várias doenças entre os diagnósticos diferenciais que a gente tem que conhecer como se comporta. Será que a criança está apresentando algum intestino irritável? Tem dor, tem constipação, a dor e a constipação melhoram após a frequência evacuatória. Bom, será que está acontecendo que é um RISPRO, não é qualquer outra doença? A gente tem que conhecer sempre, de diagnosticar, sobretudo, a constipação e excluir esses diagnósticos diferenciais. Passar segurança para a família, educar a los pais em primeira ordem e tentar garantir que a dieta seja feita da melhor forma possível, a atividade física diária, o treinamento evacuatório e os medicamentos sejam ofertados à criança em um horário certo. Isto vai garantir qualidade de vida, vai garantir melhor conforto familiar e vai garantir que a criança consiga evacuar da melhor forma possível. Muito obrigado. Desde aqui estou exortando a vocês que continuem contribuindo com o nosso importante canal. É um canal que brinda muita informação da área da saúde, da área médica, com temas muito interessantes. Um canal que é de graça, aqui não se cobra nada, tudo é de graça. Deem um legal, deem um sinal, contribuam com o crescimento profissional de médicos, estudantes, contribuam com nossa instituição, que é uma instituição de referência, não só na região norte, sino em Brasil tudo. Muito obrigado e até pronto.